Deus é bom. Vira para quem está ao seu lado e diga: Deus é bom. Não, fala de coração mesmo. Quantos creem que Deus é bom? Fala para ele: Deus é bom. Deus é tão bom que... Glória a Deus. Continuo. Semana passada era o sub aqui que estava com esse barulho. Glória a Deus. Quem está feliz, gente? Deus é muito bom. A gente fica tão feliz de ver o que Deus pode fazer com a nossa vida, o que Deus pode fazer com a nossa história. Eu vim de uma viagem, passei essa madrugada viajando, voltando de um momento que eu estive lá em Belém do Pará. E é tão louco aquilo que Deus nos propõe a viver e aquilo que pode acontecer quando alguém se propõe a viver e a corresponder àquilo que Deus quer fazer. Eu estava lá numa igreja hoje, há 46 anos atrás, um pastor chamado Josué, ele chegou lá no estado do Pará. Você imagina, o estado do Pará não é um estado tão desenvolvido quanto o estado de São Paulo, e há 46 anos esse cara chega no estado do Pará, e tudo que ele tem é uma palavra de Deus que ele devia ir para lá, tudo que ele recebe é uma palavra de Deus que ele devia estar naquele lugar. E ele tinha família, a esposa dele estava grávida, ele já tinha uma igreja que passava de 1000 membros na Bahia, e Deus conduz ele aí a esse lugar, e aí ele vai para esse lugar, e ele chega lá no Pará, e Deus fala: é aqui que você deve estar, é aqui que você deve ficar, e você não vai voltar mais para casa. Ele falou: Deus, eu preciso de confirmação então sobre isso. No dia seguinte, dão espaço para que ele fale por 2 minutos numa rádio local. 2 minutos ele prega nessa rádio, e ele diz nessa rádio: olha, nós vamos estar orando por enfermos num determinado lugar, e se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma dor, se você tem algum problema, você pode ir até essa reunião. E quando ele chega nessa reunião, tinham mais de 500 pessoas nessa reunião. A primeira reunião dele lá no Pará tinham mais de 500 pessoas. E aí ele faz a primeira reunião e tem tantas curas, tantos milagres, que a partir das próximas reuniões, você imagina, um lugar precário, a partir das próximas reuniões, as ambulâncias não levavam mais as pessoas para o hospital, as ambulâncias levavam as pessoas para o culto dele. Chegavam as ambulâncias, abria a porta, vinha, os enfermos eram curados. Eles disseram que então os jornais começaram a noticiar na região, na cidade, sobre aquilo que Deus estava fazendo. E isso começa a ganhar uma proporção. E eles dizem que ele começa a fazer cultos em tendas, e as pessoas não tinham lugar para as pessoas. Então as pessoas, cada pessoa começou a comprar o seu próprio banquinho, e o cara saía de casa e levava para o culto o banquinho dele, porque ele ia chegar lá e não ia ter lugar para ele. Então ele comprava o próprio banquinho para ele poder sentar no banquinho. E é tão incrível aquilo que Deus pode fazer através de alguém, é tão poderoso. E eu estava ali e isso encheu tanto o meu coração. E esse pastor ainda é vivo, ele tem 76 anos, ele continua pastoreando, ele continua atuando, e ele plantou mais de 300 igrejas nesses 46 anos. São mais de 380 mil pessoas, fruto de um homem que recebeu uma palavra de Deus e que disse sim para Deus. Sabe, eu estava olhando essa história e crendo que na nossa geração Deus vai levantar pessoas assim, que vão dizer um sim para Deus, e que esse sim vai repercutir. E aos 76 anos ele prega 5 vezes no domingo. Aos 76 anos ele comprou 2 aviões, daqueles aviões teco-teco, porque o estado é todo dividido por águas. E aos 76 anos ele viaja toda segunda-feira e volta toda quinta-feira, e ele vai para essas regiões remotas para poder acompanhar as igrejas que ele tem plantado, com 76 anos de idade. Eu falei: uau, é incrível, é demais a gente enxergar que nós ainda temos generais de Deus vivendo na nossa geração, homens e mulheres que estão vivos e estão vivendo na nossa geração, e Deus é demais. Quantos creem? Diga amém. Vamos aplaudir Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, e é carnaval e Deus foi colocando algumas coisas no meu coração, e hoje eu quero falar sobre chamados para uma vida feliz. Chamados para viver uma vida feliz. E está acontecendo o carnaval, e eu sei que todo mundo de alguma forma se envolve no carnaval. De alguma forma todo mundo acompanha, de alguma forma a gente vê o noticiário no jornal, alguém acompanha alguma coisa, a gente vê. Hoje eu estava na rua voltando de São Paulo para cá, e eu estava vendo pessoas na rua e o pessoal saindo dos bloquinhos. E é interessante porque quando nós olhamos para isso, o carnaval,
ele é um símbolo de uma procura de Deus. O carnaval é um símbolo de pessoas que estão procurando algo. E eu estava meditando essa semana sobre isso. E o carnaval é uma expressão de quem, por detrás de uma festa, está procurando algo, está buscando algo, está desejando algo. Eu acho incrível porque tem irmãos da nossa igreja que gostam de evangelizar dentro de balada. E é basicamente a mesma sensação de alguém que vai para uma festa, para alguém que vai para o carnaval. E eu me lembro, não era muito o meu mundo, assim, balada não era o meu habitat. Né? Eu me converti aos 16 anos, então nem deu tempo de eu ir nesses lugares. E eu lembro quando eu casei, uma das coisas que eu falei para a Bruna, uma das primeiras coisas, ela falou: o que você quer fazer como casado? Que minha mãe já não me ligava para ver a hora, assim, não me ligar, que até hoje ela me liga, né? Onde você está? Já chegou em casa? E tal. Eu falo: mãe, sou casado. Ela fala: mas você é meu filho. E aí, uma das primeiras coisas, a Bruna falou: você quer fazer o quê? A primeira coisa é encher uma geladeira de latinha de Coca-Cola. Gente, quem casou faz isso, não tem sensação mais gostosa que você comprar o que você quer. Seus irmãos não vão comer, ninguém vai te atrapalhar, porque quando você vai com o pai e mãe no mercado, tudo é caro, eles não deixam você comer essas coisas. Você compra a castanha do Pará, que um potinho é R$20 de castanha, mas você compra e leva para sua casa, é seu, ninguém vai comer. Olha que coisa maravilhosa. Você vai abrir a geladeira, vai estar lá. Mas uma outra coisa que foi assim, a Bruna falou: o que vamos fazer? Eu falei: vamos para uma balada. Ela: como assim? Era um habitat da Bruna, balada, mas não o meu. Eu falei: vamos para uma balada, vamos encontrar uma balada para a gente ir. Estou casado agora, ia cair mal, vamos para uma balada. E aí a gente foi para uma balada, e muito interessante a balada que eu fui, eu nem lembro o nome, mas era uma balada. Eu falei: já que a gente vai, vamos para melhor. Já que a gente vai, vamos pagar caro para entrar, né? E aí a gente foi para uma balada, eu não lembro o nome, mas eu sei que a galera ficava presa num lugar, e tocava uma sirene, e abria as comportas, aí você descia, era num porão, e entrava o povo tudo junto assim, aquela coisa, né? Eles criavam todo o ambiente. Essa balada era uma balada sertaneja, é claro, né? Obviamente que eu não ia, você sabe, de José Rico a milionário, a João Bosco e Vinícius, eu estou dentro de tudo, que tocar de sertanejo eu estou. E a gente estava ali na balada, e é tão curioso, porque você olha para um lado, você olha para o outro, você vê que está todo mundo buscando felicidade. Tem um consenso em comum num ambiente como esse, que é todo mundo deixando a sua vida lá fora e dizendo: cara, eu vou ver se eu me desligo da minha vida por um breve momento, e aí eu posso curtir o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me esquecer de tudo, eu posso mergulhar aqui. E é mais ou menos a sensação do carnaval: eu posso me desplugar de tudo, e eu posso estar aqui, eu vou estar aqui 4 dias. Eu estava embarcando para Belém, e aí eu estava no embarque, e um camarada falou: você está sentado aí, você olha a minha mala? Eu falei: olho. E aí ele foi lá, comprou umas coisas. Quando ele voltou, ele falou: e aí, você está indo para Belém no carnaval? E sabe, na cabeça de crente, carnaval, assim, você não deduz o que é o carnaval, né? O cara estava viajando para o carnaval, e eu falei: estou indo para o carnaval também. Ele: pô, demais, né? E eu ainda não estava entendendo, todo inocente na história. Falei: demais. Ele falou: pô, passar o carnaval em Belém, meu, show de bola. Eu falei: show de bola. Aí ele falou: você já conhece lá? Eu falei: já, em outro carnaval eu já fui para lá. Ele: pô, da hora, hein, tal. Aí ele começou a falar para mim: não, que eu estava casado e tal, agora eu não estou mais casado. Eu falei: meu, vou passar o carnaval lá. E você? Eu falei: sou casado, tenho filha. Ele: você está indo para o carnaval? Eu falei: tô. E eu ainda inocente, assim. Aquele relacionamento aberto com a esposa, né? Tô indo pular carnaval em Belém, você fica aí. Aí o cara falou: mas o que tem de legal lá? E eu ainda não tinha, assim, me localizado. Falei: cara, lá tem um parque, acho que é Parque de Garça, e a gente entra no parque, tem um monte de pássaro no parque e tal. O cara olhou para mim com uma cara meio fechada: é o Parque de Garça? Eu falei: pô, demais. Ele falou: o que mais? Eu falei: meu, a culinária é incrível. O cara falou: não, eu estou falando para o carnaval. Eu falei: não. Aí eu expliquei para ele: rapaz, desculpa, eu sou pastor, então eu estou indo para lá para pregar. Aí o cara falou: pô, me perdoa, cara. O cara ficou todo mal, né? Foi mal aí e tal. Eu falei: não tem nada não. Eu só não estava entendendo. Mas o cara estava ali falando para mim que ele vai passar 4 dias no carnaval, que ele vai estar lá. Agora, é um ambiente onde as pessoas estão, e elas estão de alguma forma procurando algo.
por detrás daquilo, elas estão querendo se desconectar de tudo para dizer, cara, eu quero um ambiente que durante 4 dias eu esteja pleno. Eu quero um ambiente onde eu esteja completo. Eu quero um ambiente onde os meus problemas sejam menores do que o meu prazer. Eu quero um ambiente onde as minhas preocupações, elas possam ser esquecidas. E eu possa encontrar um prazer que possa ser maior do que as minhas preocupações. Que eu possa encontrar um ambiente onde a alegria ali seja tão forte que isso seja menor do que os problemas, ou as crises, ou as dificuldades que eu estou passando. E eu fiquei meditando um pouco naquela viagem sobre isso, e vendo ele indo para o carnaval. E eu fiquei pensando comigo que isso é muitas vezes o que a gente faz na nossa vida. E às vezes a gente só substitui as coisas, porque a gente não utiliza o carnaval mais. Mas a gente sempre está pensando, cara, eu preciso de alguma coisa que seja como uma dose profunda para que eu possa esquecer os meus problemas, para que eu possa esquecer a minha vida real e para que eu possa estar num lugar então, onde eu encontre um ambiente de felicidade. E quando a gente olha, a religião sempre vai promover alguma coisa nessa direção. Olha, a prosperidade é uma promoção, não é o carnaval, é a prosperidade. E aí quando você encontra isso, é como se você pudesse de alguma forma encontrar alguma coisa que fizesse com que você esqueça as demais. Então eu encontro a prosperidade e aí é como se minha vida tivesse resolvida. Eu estou com problema, mas eu tenho prosperidade, cara, então tá legal. A gente olha e às vezes a gente viveu uma década passada um mover de Shaba, né, daquele mover do Espírito, que a galera vinha para rodar, bater a cabeça na parede, e aquela coisa pentecostal e nada contra isso, mas a maioria das pessoas faziam isso, porque ele não pula o carnaval, mas ele tem que encontrar um ambiente que ele possa dizer, cara, nesse ambiente é como se eu desplugasse da minha vida, e é como se eu esquecesse tudo, e eu tivesse esse ambiente. Mas é interessante, porque carnaval dura 4 dias. Um ambiente desse dura 2 horas. Se um culto for um esconderijo, um culto dura 2 horas. Se um momento de adoração for esse ambiente, um momento de adoração dura 40 minutos. E durante 40 minutos é como se a gente estivesse num lugar elevado. E é legal isso. É bacana isso, mas quando nós olhamos para o chamado de Deus para o homem, é algo que é muito mais sublime do que um tempo. E eu estava meditando um pouco sobre a questão da felicidade bíblica e do chamado de Deus para o homem ser feliz. E eu queria aplicar 3 verdades com você sobre esse chamado. E a primeira verdade é que a alegria em Cristo é um estado constante. A alegria que nós temos nele é um estado constante. A Bíblia diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Diga assim comigo, alegrai-vos sempre no Senhor. Diga, repito, alegrai-vos. Você sabe, a chave disso não é o alegrai-vos, é o sempre. E eu fiquei pensando, esse cara está fugindo 4 dias para ser alegre. Mas quais são as nossas fugas, enquanto a gente não entende que a suficiência de alegria está em Jesus? Quais são os lugares que a gente foge para nos propiciar alegria, sem o entendimento que a alegria bíblica é um convite de constância de alegria, é um convite de uma alegria que não tem fim, ela é infindável, é uma alegria que ela não tem limite, ela é sem limite, é uma alegria que não depende de uma festa, não depende de um louvor, não depende de um culto, não depende de uma palavra, não, é uma alegria que tem a ver com algo que já está em mim. É uma alegria que tem a ver com algo que não muda, que não passa, que não fica. É uma alegria que é constante. Eu estava meditando sobre a seriedade disso. Eu estou lendo um livro essa semana e achei bem curioso, e não é uma indicação para você, se você quiser você leia, mas é um best-seller. Ele diz um camarada, e ele parece ser crente, porque parece que ele é crente, mas não se revela como crente. Ele começa o livro falando de oração, e o que ele fala de oração, fiquei chocado, porque é o que a gente crê. Ele fala, você precisa de entender que existe um lugar que você tem tudo, existe um lugar que você não tem limite para nada, e a oração vai te fazer chegar nesse lugar. Aí depois ele diz, olha, eu entrevistei o diabo, e ele fala, você pode acreditar que foi o próprio diabo que apareceu para mim, eu entrevistei, ou você pode acreditar que é só uma ficção. No final você olha as respostas e olha o conteúdo dessa entrevista, e você pode dizer. Mas eu achei interessante, porque ele estava dizendo sobre, e aí ele começa a conversar com o diabo e pergunta para o diabo, como é que você faz para poder alienar as pessoas?
E aí o diabo diz, eu começo a produzir necessidade nelas, de coisas que elas nem têm necessidade. Eu começo a gerar nelas medo de coisas que nunca vão acontecer. Eu começo a produzir no coração delas um ambiente de escassez e de necessidade o tempo inteiro. E ela sempre, e aí ele diz, eu lembrei das nossas peças do encontro. Quem aqui, né, ainda hoje eu acho que a gente usa. O pessoal muda tanto o encontro hoje, né, que às vezes não usa nem todas as peças, mas a gente usava antigamente uma peça, né, que o diabo às vezes ficava ali com o dinheiro na mão, aí o cara vem para querer pegar o dinheiro. Everfin, né, o nome da peça. Acho que quase ninguém nunca viu essa peça, né? É nova, lançamento. Se fosse meu pai aqui, ele ia fazer a peça hoje, gente. Quem sabe do que eu estou falando sabe que é verdade. Mas o que é interessante é que a alegria na Bíblia é um estado constante. E Deus me confrontou nesse carnaval a dizer, Dênio, alegria é um estado constante. Você pode ter alegre em todo tempo. Você pode ter alegria em todo tempo. Você pode desfrutar de alegria em todo tempo. Não é só para uma temporada da sua vida. Não é alegria de sexta-feira, e aí chega segunda-feira, a gente está menos alegre do que estava. Não, porque a Bíblia está dizendo, alegrai-vos sempre. Agora, alegrai-vos em quem? No quê? Qual que é o motivo? Qual que é a base? Em quem que eu estou alegre? A Bíblia está dizendo, alegrai-vos sempre no seu saldo bancário. Alegrai-vos sempre na sua saúde. Se você for se alegrar sempre no seu saldo bancário, vai ter um dia que você não vai conseguir se alegrar. Se for para se alegrar sempre na sua saúde, vai ter um dia que você não vai conseguir se alegrar. Alegrai-vos sempre na sua espiritualidade. Vai ter um dia que a sua espiritualidade não vai ser um motivo de alegria da sua vida. Ei, deixa eu dizer, toda alegria humana é transitória. E tem um motivo para nos mostrar que só existe uma alegria verdadeira. Só existe uma alegria que é imutável. Tem alguém vivo aí, gente? Só tem uma alegria que não passa. E o que ele está dizendo? Alegrai-vos sempre. Paulo está dizendo, qualquer motivo de alegria é transitório. Só existe um motivo de alegria que é permanente. Fala para quem está do seu lado, qualquer motivo de alegria é transitório. Diga para ele, só há um motivo de alegria permanente. É por isso que Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Toda vez que você olha para o Senhor, você tem motivo para se alegrar. Toda vez que você olha para a bondade dEle, você tem motivo para se alegrar. Toda vez que você olha para a cruz, você tem motivo para se alegrar. É por isso que nós estamos com os olhos fitados, nós estamos com os olhos fixos, nós estamos com os olhos imutáveis nele. Por quê? Porque Ele é a fonte de alegria. É por isso que Ele é a rocha inabalável. Porque qualquer outro lugar que eu firme os meus olhos, eu sou abalado. Mas quando eu firmo os meus olhos nele, eu jamais sou abalado. A Bíblia diz, olhando firmemente para Ele, você jamais experimentará decepção. Sabe o que isso quer dizer? Quando você olha para o Senhor, você sempre vai encontrar motivo para estar mais alegre amanhã do que está hoje. Pastor, mas a minha conta, não interessa a sua conta. A Bíblia não está dizendo para se alegrar na sua conta. Se alegra no Senhor. Pastor, mas meu ministério, a Bíblia não diz encontra alegria no seu ministério, encontra alegria no Senhor. Pastor, mas o meu casamento, a Bíblia não está falando encontra alegria no seu casamento, encontra alegria no Senhor. Pastor, mas a minha igreja, a Bíblia não está dizendo encontra alegria na sua igreja. A Bíblia está dizendo ache a sua alegria do Senhor, faça dele o seu prazer, faça dele o seu desfrute, faça dele o seu lugar de habitação. Vamos, gente, vamos. Nós estamos juntos aqui. Essa noite é uma noite especial. Desde que eu entrei aqui eu sinto que essa noite é uma noite especial. Talvez porque o Bruno pavimentou ontem. E os irmãos falaram, pastor, o Bruno tem que pregar a palavra que ele pregou ontem no culto. Será que domingo que vem ele pode pregar, André? Então já está convidado aqui oficialmente, domingo que vem. Para quem não conhece o Bruno, 5 irmãos aqui se empolgaram. Eu vou fazer o convite de novo. Domingo que vem o Bruno vai estar aqui ministrando. E o Bruno é um irmão que quando ele começa a falar, eu sei que nem todos conhecem, então domingo que vem você precisa de vir para ouvi-lo. Você fala que Bíblia que ele está lendo. Não tinha isso na minha Bíblia. Toda vez que eu vejo o Bruno pregando, eu falo, não existia isso aí. Tem alguma coisa esquisita que chama revelação. Bem esquisito mesmo. Como o Bruno, né?
Quem já viu a pastora Solange pregar, e ele é um filhote assim. Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha o que a Bíblia diz, o cântico de Neemias. Neemias capítulo 3, verso 17. Perdão. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, verso 17. Olha o que a Bíblia diz, tem como projetar aí? Abacuque capítulo 3, verso 17. Olha o que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça. Se você olhar para a figueira, sua alegria é transitória. Mas ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, gente, isso aqui é a Bíblia. Você pode aplicar na sua vida e dizer, ainda que o dinheiro não chegue no final do mês, ainda que emocionalmente eu não esteja no melhor estágio da minha vida, ainda que meu casamento esteja passando por dificuldade, ainda que lá na minha faculdade as coisas estejam tudo bem, ainda que a minha família ainda não tenha se convertido, ainda que eu não tenha visto cada promessa de Deus se cumprir, Ele está dizendo, ainda que haja tudo isso, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Uou! Uou! E é interessante, porque hoje eu estava lendo, eu vou te falar, a revelação é progressiva. Até hoje eu li esse cântico como alguém derrotado lendo. O cara está olhando tudo lascado, está falando, não, ainda que não dê, porque normalmente a gente aplica isso no momento da derrota. Mas isso aqui é um cântico de quem é vitorioso. É um cântico de quem entendeu a fonte. É a mesma palavra de Paulo dizendo, eu aprendi a me contentar com todas as coisas. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Eu sei estar livre, eu sei estar preso. Eu sei ser amado e eu sei ser desprezado. E ele termina dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe qual que é a verdade? O que Abacuque está dizendo? Isso aqui é um cântico de quem é vitorioso. Ele está dizendo, ainda que não haja nada, eu não preciso de nada. Ainda que eu não veja nada, eu não preciso ver nada. Ainda que seja tudo contrário, é um cântico de quem é vitorioso. É um cântico de quem está olhando. Ele está olhando para a figueira e está dizendo, não floresce. Mas o não florescer da figueira é momentâneo, é passageiro. O não, eu gosto de uma frase, se eu não me engano foi Billy Graham que diz, ele diz, eu sei, vai acabar tudo bem. Porque eu li o final da Bíblia e diz que vai acabar tudo bem. Deixa eu te falar, ele sempre vence. A figueira pode ficar sem fruto durante uma estação, 2 ou 3, mas quando você se alegra no Senhor, Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você faz do reino de Deus e a sua justiça o seu prazer, o seu lugar de habitação, o seu foco, o lugar que você está firmado os pés, ainda que a figueira não floresça nessa estação, na próxima estação, talvez demore 1 ano, 2, 3, mas eu sei, no final vai acabar tudo bem. Eu sei, talvez a sua família não está florescendo, talvez seu casamento não está florescendo, talvez a sua célula não está florescendo, mas Ele está dizendo, ainda que não floresça, ainda que eu não veja, ainda que eu não enxergue, todavia eu tenho motivo de alegria mais profundo, todavia eu tenho motivo de exultação. Eu posso pular diante da figueira que não floresce, eu posso me exultar diante da célula que não multiplica, eu posso me alegrar diante do casamento que não está andando. Por quê? Porque eu me alegrarei no Senhor, Ele é o motivo da minha alegria. Eu me alegrarei no Senhor, porque Ele está dizendo, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. É um estado permanente, não tem como mudar. Ei, deixa eu te falar, o que é carnaval na sua vida? O que é 4 dias de alegria? O que te propicia? Olha, é interessante, todos os líderes que eu vi desistiram, não foi no tempo que estava tudo florescendo, não. Desistir é quando não estava florescendo, porque se a sua base for o que você vê, você vai viver de uma alegria inconstante.
de uma felicidade que ela é imutável, de uma vida que tem uma felicidade que depende da circunstância. Mas quando a sua felicidade é mais profunda, ele diz: eu vou me alegrar, exulto no Deus da minha salvação. O Novo Testamento, você sabe disso, trata como o maior milagre a sua salvação. A sua salvação é o penhor, é a certeza, é a convicção de que se Ele te salvou, Deus é o Deus de muitas salvações. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, o símbolo da nossa salvação é a retirada do povo do Egito, e o povo passando pelo Mar Vermelho, que aponta para o batismo, e o povo chegando no deserto, mas Deus falando: eu tenho um lugar preparado para vocês, vocês não vão ter que lutar, vocês vão ter que crer. E sabe o que isso aponta? Aponta que o Deus que tira esse povo do Egito, já tira esse povo com a promessa de Canaã. O Deus que remove esse povo, Ele não prometeu o deserto. Ei, deixa eu te falar, você vai passar por deserto, mas deserto não é a promessa de Deus para você. Você vai passar por dificuldade, mas a dificuldade não é a promessa de Deus por você. Você pode passar por provação, por privação, mas essa não é a promessa de Deus para você. Deus está dizendo para o povo: a promessa está lá em Canaã, é a terra que mana leite e mel, é a terra de prosperidade, é a terra de alegria, é a terra de abundância. Ele está dizendo: ainda que você passe pelo deserto, o deserto é transitório, é passageiro, a figueira não florescer, é passageiro, mas tem um lugar onde eu sei, eu exulto nele. Ele está dizendo: eu exulto no Deus da minha salvação, que nunca deixou uma obra inacabada, nunca deixou uma obra incompleta. Gente, eu me envolvo com obra desde que eu virei pastor, eu não larguei obra até agora. De reforma, acaba uma coisa, aparece outra, aparece o que a gente não quer fazer, aparece o que a gente se enfia para fazer. E é interessante porque no meio da construção civil tem um ditado que é verdadeiro, para quem já fez reforma: reforma a gente não termina, a gente abandona, porque nunca acaba. Já viu na sua casa? Você fala: não, vou pintar aqui, eu vou fazer, vou colocar esse sofá. O marido sabe do que eu estou falando. Aí quando põe o sofá, você fala: não, mas está faltando a escrivaninha, está faltando uma mesa de apoio, está faltando um tapete. Nunca acaba. E aí uma vez conversando com uma arquiteta renomada, ela falou: pastor, é o seguinte, reforma não foi feita para acabar, foi feita para abandonar. Porque se você for deixar, ela falou, até hoje eu nunca peguei uma reforma, você fala: não, acabou. Não, tem coisa para fazer. Mas é interessante porque Deus não é um Deus que deixa nada inacabado. Ele não deixa nada incompleto. Aquele que começa a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para ir. E aí no verso 19, no cântico de Abacuque, ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Sabe que você pode dizer: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Gente, eu sei, aqui no contexto desse povo, esse povo sabia que era uma fortaleza. Eles sabiam que era ser atacados por inimigos. Eles sabiam essa necessidade. Ele está dizendo: o Senhor é a minha fortaleza. O que ele está falando? Gente, não é qualquer pessoa que é a sua fortaleza. Ele está dizendo: a fortaleza que eu tenho, qualquer coisa pode vir contra mim, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Uau! Diga assim: a alegria que eu tenho nele é um estado constante. Mas tem uma segunda verdade: a alegria gera força. No mundo é a força que gera alegria. Quando alguém vem muito feliz para você, qual que é a primeira pergunta? O que aconteceu? Aí diz: cara, a minha empresa está forte, a minha empresa está prosperando, a minha empresa está vivendo o melhor momento dela. O que ele está dizendo? A força da minha empresa está me dando alegria. É por isso que eu estou feliz, que esse mês eu fechei 300% a mais do que o mês passado. Por que você está feliz assim? Cara, porque meu casamento está forte, eu estou vivendo a melhor época da minha vida. Eu estou vivendo a melhor época da criação dos meus filhos. No mundo a força produz alegria, mas no reino a alegria que gera força. Sabe por quê? Porque nós não dependemos daquilo que vemos, nós nos alegramos. E a Bíblia vai dizer, Neemias capítulo 8, verso 10, na parte final diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força está baseada no quê? Na alegria. E a alegria de quem? Novamente a Bíblia está dizendo,
não é a alegria das circunstâncias, não é a alegria do que eu vejo, não é a alegria daquilo que eu sinto, não é a alegria do que meu coração está falando. Gente, a sua alma é um negócio embaraçoso. Nós vamos começar os cursos agora. Você precisa de mergulhar nos cursos para ter o discernimento profundo. Por quê? Porque quem vive pela alma sempre vai precisar de algo que está acontecendo para se alegrar. Mas quem vive pelo Espírito sempre está se alegrando, independentemente daquilo que está acontecendo. E aí a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu dizer, a alegria do Senhor gera força. Eu amo porque nós cantamos para Ele. Ontem eu estava ministrando numa escola e a gente finalizou nesse ambiente. Nós cantamos para o Senhor, mas a Bíblia diz que Ele canta canções sobre nós. Quando diz que Ele canta canções sobre nós, será que você já meditou nisso? Cantares é esse envolvimento profundo do noivo com a noiva. E a Bíblia vai dizer que Ele canta sobre nós, Ele tem uma canção para cantar sobre nós. E a gente acha que o ápice é a nossa canção para Ele, mas é uma canção dele para nós. Na verdade, a nossa canção só é um retorno do que Ele canta sobre nós, do que Ele fala sobre nós, do que Ele diz sobre nós. E é nesse ambiente, quando nós mergulhamos nesse ambiente, nós temos força. A força, ela se manifesta através desse ambiente. A gente está cantando músicas recentemente que apontam muito para isso. Aquela música que diz: eu canto aleluia na presença dos meus inimigos. Eu canto aleluia mais alto que a incredulidade. Eu canto aleluia porque os céus irão lutar por mim. É interessante, talvez você já viu essa música e o contexto dela, tem lá na internet o testemunho. Eram duas crianças que estavam condenadas à morte lá nessa igreja. E aí aquele ministro de louvor foi meditar e a igreja entrou em oração. E a verdade é que a alegria do Senhor é que a nossa força. Um grande avivalista dizia: a coisa mais séria do céu é a risada. Toda sala de cura, onde você for no mundo, que tem sala de cura em igreja, eles vão dizer: a primeira coisa que você deve fazer é trocar todo medo por alegria. Sabe por quê? Porque quem não está temendo, não tem do que se entristecer. Quem não está com medo, não tem por que não estar alegre. Essa alegria produz força. E que força é essa? É de uma canção que é mais alta que a incredulidade. Vai ter incredulidade? Vai, mas canta mais alto que a incredulidade. Vai ter os inimigos, essa é a minha arma. Sempre vai ter inimigos, mas eu estou cantando mais alto que os meus inimigos. E eles começam a cantar: eu vou cantar em meio à tempestade. Deixa eu te falar, os céus não honram vitimismo. Os céus não honram o coitado, porque Cristo morreu para te fazer assentado com Cristo. Ele morreu para te colocar no lugar nas regiões celestiais. Eu vou te falar, esse lugar aqui, do lugar de força, é porque você está olhando e dizendo: eu não estou de baixo para cima, eu estou de cima para baixo das situações. Eu não estou na posição de quem tem que pedir licença, eu estou na posição de quem tem autoridade no nome de Jesus, para subjugar qualquer coisa, para transformar qualquer realidade. Então ainda que haja tempestade, eu vou cantar em meio à tempestade, alto e mais alto e mais alto, a minha oração rugirá. Uau, uau. Eu gosto, a minha música predileta, aquela Oceans, né? Tua voz me chama pelas águas. Hoje eu estou musical, gente, desde manhã pregando. A tua voz me chama onde os meus pés, eles não podem estar lá. E é tão interessante porque quando a gente olha para isso, há um lugar que você é destemido. Há um lugar que as prisões, deixa eu te falar, quando você olha, abre os seus olhos naturais, você está dentro de uma prisão. Quando você abre os seus olhos naturais, só tem escuridão. A Bíblia diz que Paulo e Silas estão presos, e perto da meia-noite, que aponta para o momento mais escuro. Você sabe, prisão não é bom hoje.
Você imagina uma prisão há 2000 anos atrás, e perto da meia-noite, no lugar de densas trevas, de escuridão. A Bíblia diz que perto da meia-noite, o que eles fizeram? Eles fecharam os olhos naturais, eles abriram os olhos espirituais. E a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a adorar na prisão. É assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou cercado por ti. Parece que estou cercado, mas sou cercado por ti. Esses caras começam a cantar isso. Eles estão no meio de uma prisão. Eles começam a cantar. Parece que eu estou cercado de escuridão, mas eu estou cercado dele. Ei, diga para o seu problema: antes de você me cercar, tem alguém que me cerca antes de você. Porque a Bíblia diz, não é que o diabo anda ao redor, o diabo anda ao derredor. Porque ao meu redor está ele. Porque ao meu redor ele é a minha proteção, ele é meu escudo, ele é meu baluarte, ele é a minha bandeira, ele é, e ele não deixará os meus pés vacilarem, ele não me deixará cair em engano. E Paulo e Silas, perto da meia-noite, nós temos uma arma. É assim que eu luto as minhas guerras. Deixa eu te falar, a arma mais poderosa da nova aliança é a adoração. Por isso tudo é adoração. Oração tem que ser adoração. Canção tem que ser adoração. A minha vida tem que ser adoração. E a Bíblia fala que eles começam a adorar. Sabe por quê? Quando eles começam a adorar, a alegria do Senhor vai gerar força. Quando nós olhamos para o Senhor, nós nos tornamos fortes. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, esses dias eu estava dentro do meu carro. Gente, às vezes você tem que quebrar o mundo natural. Você tem que romper uma barreira. Você tem que chutar tudo e dizer: a minha adoração vai chegar num lugar onde os meus inimigos não podem ir. Deixa eu te falar, tudo está debaixo do comando dele. E sem ele nada do que existe foi feito. E sem a palavra dele nada pode subsistir. Eu posso ir a um lugar. Sabe qual é o lugar que você pode ir que os inimigos não podem ir? Você já pensou sobre isso? Tem um lugar que a doença não pode ir, mas você pode. A adoração te leva num lugar onde seus inimigos não podem te alcançar. A adoração nos coloca num lugar que o medo não pode entrar. É por isso que a adoração é tão poderosa, que quando você entra na adoração, o medo tem que ficar do lado de fora. Você só está dentro do seu quarto, mas quando você entra em adoração, gente, você já sentiu esse ambiente de adoração? Você já foi? Quando você fecha seus olhos, parece que você está lá na sala do trono, parece que é só você e Deus. Aí você fala: cadê o medo? Cadê a dúvida? Cadê a doença? Cadê a dívida? Elas não podem me alcançar. Perto da meia-noite, esses caras começam a ir num lugar. Deixa eu te falar, aprenda a ir num lugar onde os seus medos não podem te alcançar. Vai ter medo? Vai, mas você pode ir num lugar que o medo não vai. Vai ter preocupação? Vai, mas é só você ir num lugar que a preocupação não te alcança. Pastor, eu estou preocupado. Fecha os olhos, ergue a mão. A hora que você ergue a mão, você começa a dizer: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés, ali me encontro. E aí você vai num lugar. Cadê a falta? Cadê a dívida? Cadê o problema no casamento? Cadê a dificuldade na célula? Gente, alguém já provou disso aqui? Será que eu estou falando para alguém que já provou? Alguém já experimentou isso aqui? Alguém já ergueu a mão e falou: cadê a dúvida? Não pode me alcançar. Cadê o medo? Não pode me tocar. Cadê a incredulidade? Ficou para trás. Porque eu vim para um lugar perto da meia-noite. Naturalmente é uma cadeia, naturalmente é uma prisão, naturalmente é densas trevas. Mas a Bíblia diz que quando eles começam a adorar, eles vão no lugar que ninguém pode chegar. Tem um lugar, ele desfez um caminho, ele abriu um novo e vivo caminho. E ele diz: agora adentramos ousadamente e acessamos ao trono da graça, onde nós recebemos favor em tempo oportuno. Deixa eu falar, o cetro está levantado em direção a você. O cetro está erguido em direção a você. E sabe qual que é a palavra de Deus sobre você? Não tem outra. Ele abre a boca e libera uma palavra que é de bênção, que é de prosperidade, que é de crescimento, que é de avanço. Mas o terceiro aspecto, a alegria, é o propósito de Deus para o homem. Felicidade, uma vida feliz, é o propósito de Deus para o homem.
E aí você diz, pastor, o que Deus fez para eu ser feliz? Talvez você me conte a sua história e diz, pastor, como é que eu posso ser feliz? Conheça a minha história e você vai ver que não tem como. A família que eu vim, os pais que eu tenho. Esses dias eu fui sentar com alguém, a pessoa começou a contar a história dela, foi uau, como cada um tem um mundo atrás dele. Gente, se você for sentar com todo mundo aqui, você vai descobrir que todo mundo tem aflições, medos, dúvidas, problemas. A maioria das pessoas nessa sala não tiveram pais, não teve um pai presente, não teve uma afirmação paterna. Quem teve um pai ausente. Para falar de quem não teve, alguém que abusou, que molestou, que maltratou, que liberou uma palavra contrária. E tudo isso, nós chegamos nesse ambiente, mas aí você diz, como é que eu posso ser feliz? Meus negócios estão andando, minhas finanças não têm caminhado, meu casamento talvez não é aquela maravilha, mas Jesus libera uma palavra: eis que eu estarei convosco todos os dias. Qual é a única coisa que pode completar você? Deixa eu dizer, qualquer perda para você é superável. Qualquer coisa que você perder na sua vida, você supera. Você diz, pastor, tem gente que eu amo. A verdade da vida é que você vai envelhecendo e vai chegar uma hora que você vai começar a perder as pessoas que você ama. E não é fácil, é duro, mas é uma verdade. Eu cheguei lá em Belém, na agenda, não sabia que meu pai ia estar lá também. E tive a boa surpresa de que meu pai estava lá. Fui descobrir quando já estava indo. E eu e meu pai com o mesmo nome, aquela beleza, né? Eu cheguei para fazer o check-in no hotel. Ele falou, não senhor, o senhor está aqui desde ontem. Eu falei, não filho, eu acabei de chegar. Não, o senhor está aqui desde ontem. Eu falei, então agora... E eu não sabia que eu ia ficar no mesmo quarto que meu pai já estava lá. Eu disse, agora você sabe mais de mim do que eu estou vindo antes nas viagens. Aí papo vai, papo vem, eu falei, só pode ter acontecido uma coisa que acontece de vez em quando. Eu falei, vê se tem Júnior no nome desse Dênio. Ele falou, não tem. Eu falei, então, ele chegou ontem, eu sou outro. Para a glória de Deus. Mas eu estava lá com meu pai, olhando e falando, uau, a gente está ficando velho. Meu pai gosta disso, porque quanto mais velho eu fico, ele fica mais jovem. E aí fica mais próxima a nossa idade, fisionomia, né? Aí tem gente por aí que, o Dênio Júnior vai vir, põe a foto dele, ele fica todo alegre, né? Mas a verdade é que eu estava ali falando, uau, meu pai é meu herói, é um cara incrível. Mas eu não vou ter ele para sempre. E é uma verdade, não aqui na terra, depois a gente vai passar a eternidade juntos. Às vezes é difícil reduzir um padrão de vida, mas Deus sabia que o meu pai não seria suficiente para me prover a alegria completa. Porque senão quando eu perdesse o meu pai, eu perderia a alegria. Deus sabia, às vezes é ruim você reduzir um padrão, um carro, mas não é isso que me dá alegria completa. Porque senão quando eu perdesse isso, eu perderia a alegria. Ele diz, olha, ele libera a grande comissão e diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que ele está dizendo? É que para sempre, em todo tempo, você tem a alegria transbordante dentro de você. Quando a gente era pequeno, tinha um palhaço que evangelizava e no final ele cantava, a alegria está no coração. Tem alguém dessa época? De quem já conhece a Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Que essa alegria é algo que ninguém pode roubar. Ei, deixa eu falar para você. Quando você mergulha nessa plenitude de alegria, é uma alegria que ninguém pode te roubar. Ninguém pode tirar ela de você, ninguém pode levá-la embora, nenhuma circunstância, nenhum dia, nenhuma temporada, nenhuma realidade, nenhuma notícia, nenhum problema, nada pode te roubar. Por quê? Porque a alegria está aqui dentro. Se me matar, eu morro cheio de alegria, porque a alegria não sai de mim. Olha o que a Bíblia diz, se eu for no mais alto do céu, eu vou lá. Quem está lá? Ele continua lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, sabe quem está lá? Ele está lá. Se eu for para o lugar mais distante, Ele está lá. Por quê? Porque você pode me tirar tudo que tenho, você pode arrancar tudo que eu tenho. Lá no Descendo estava ministrando, não sei se foi em todos os estádios, mas o irmão que ficou preso durante um tempo,
E ele estava testemunhando, ele trabalha em países perseguidos, ele ficou preso durante uma temporada. Gente, sabe o que eu acho louco? É que a gente vive aqui, a gente sofre, porque Deus me deu o carro que eu queria. Era com vidro elétrico, veio sem. O ar-condicionado era digital, Deus. Eu não quero ficar rodando uma bolinha para escolher, eu quero a temperatura ali que eu vejo. Não, vai falar quais são os seus choros. Aí a gente tem irmão do outro lado do mundo, que está dentro de uma prisão, e que diz: podem me tirar minha família, podem me tirar minha dignidade, podem me tirar minha casa. O Aidan veio de uma viagem de um pastor que foi preso, se eu não me engano, 18 vezes. E a esposa dele, para que ele negasse Jesus, foi molestada N vezes. Como é que um cara desse pode subsistir? Espera aí, será que a mesma alegria que ele tem é que a gente tem? Nós temos a mesma realidade dentro de nós. E sabe qual é a verdade? É que essa alegria interior, ela transborda. Ela gera algo. Ela produz uma realidade. Essa alegria interior produz uma alegria exterior. E deixa eu falar, quando você viver com o seu casamento já alegre, é outro casamento. Cheguei hoje alegre aqui, cumprimentei todo mundo, falando: vamos quebrar tudo hoje, vai ser poderoso. Cheguei de manhã do culto, não tinha nem, na verdade fui inventar de dormir 1 hora, e a única coisa que tira o meu humor na vida é tentar dormir à tarde, ou tentar dormir um breve período de tempo. Mas eu estou alegre, estou feliz. Estou falando para os irmãos dessa igreja, estou falando para o André, nós vamos abrir o 3º culto. Tem irmão falando: pastor, vamos para o culto de manhã, nós vamos virar o ano fazendo culto de manhã aqui, e vai ter 3, 4, 5, 6, será que tem alguém para crer comigo? 7, 8, 9, 10, 11, eu quero te dizer, nós estamos baseados no quê? Nós estamos alegres, é algo que pulsa, é algo que gera, é algo que libera, e nós vamos ver 1000 jovens chegando, nós vamos ver a rede de famílias explodindo, nós vamos ver os irmãos apaixonados pela célula, nós vamos ver a igreja vibrante, envolvida, relevante, com o coração. Por quê? Porque nós cremos nisso, não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que está aqui dentro. Eu tenho alegria, e sabe o que mais? Nada pode roubar, nada pode tirar. E para concluir, lá em Salmos, capítulo 2, os irmãos, os levitas, podem vir levitando. Em Salmos capítulo 2, a Bíblia vai dizer sobre esse ambiente. Ei, olha aqui para mim, não perde não, a gente está chegando no melhor momento. Em Salmos capítulo 2, a Bíblia vai falar sobre isso. E como é que Deus olha a vida? A Bíblia vai dizer uma visão de Deus sentado no seu trono e diante das dificuldades. Por quê? Porque a nossa alegria não é como a alegria que o mundo dá. A nossa alegria não é como a alegria que as pessoas têm. Porque obviamente todo mundo, quando tem saúde, dinheiro, quando está tudo bem, quando o casamento está legal, quando as coisas estão caminhando, é óbvio que está todo mundo alegre, mas é uma alegria temporal, passageira. E eu quero te trazer essa realidade. Nós fomos criados, nós fomos chamados para uma vida feliz, porque essa é a identidade da vida do reino. Será que a gente pode cantar? Eu canto aleluia. E eu termino dizendo para você, a Bíblia vai trazer a menção. Olha aqui para mim, eu sei que eles são mais bonitos que eu, mas a Bíblia vai trazer essa realidade da vida do reino. Ei gente, olha aqui para mim. Será que você quer se apropriar disso em 2020? Alguém olhar para você e falar: o que foi? Não foi nada, eu só estou exultando no Deus da minha salvação. O que aconteceu? Aconteceu há 2000 anos atrás, que eu descobri que o amor me comprou sem eu merecer, que o amor se entregou. O que foi? Porque você está doente no seu corpo? Não, mas há 2000 anos ele disse: eu me fiz doença, para que na minha doença você fosse e recebesse vida e saúde. Alguém diz: o que foi? Você está com uma dívida? Você diz: não, eu estou me alegrando no Deus da minha salvação, porque quando eu olho para o Deus da minha salvação, ele diz que ele foi feito pobreza para que eu fosse enriquecido. Alguém diz: o que foi? Mas eu olho para você e parece que está tudo errado, está tudo mal. Não, está tudo certo. Ele foi abandonado no madeiro para que eu nunca fosse abandonado pelo Pai. O que foi? Alguém olha para você e diz: mas eu não vejo frutos, eu não vejo nada acontecendo. Aí você pode dizer: não, é aparente, é só visual,
Porque não é a realidade interior, não é a verdade interior. Na verdade interior, o grão de trigo teve que morrer para que fruto pudesse ser gerado. Fruto foi gerado, fruto em abundância foi produzido. Deixa eu falar algo para você. Olha aqui para mim. Nunca mais chore diante de circunstâncias. É isso, é. O efeito sonoro faz parte. Estava aqui, ó. Estava aqui. 7h54 sai o pi. Os irmãos mandando, pastor, acabou o tempo. Sabe qual é a verdade? Nunca chore diante de uma situação que Deus não chora. Ei! Será que parece com Deus chorar diante da escassez? Será que parece com Deus chorar diante da doença? Eu sei que você acha que é isso. Diante de Deus nós choramos, mas diante das circunstâncias e dos nossos inimigos nós não choramos. Diante de Deus nós vamos lá, nós quebramos tudo, nós quebramos o vaso, nós quebramos a cabeça, a gente quebra os olhos, a gente fala, Senhor, eu estou aqui, isso aqui é pressão. Jesus foi diante do Pai em aflição, mas Jesus levantou na cruz e falou, crucifica, pode bater, pode crucificar, porque ao terceiro dia a morte não vai me deter, porque eu tenho uma palavra mais poderosa. Deixa eu te falar, ele chora diante do Pai, ele vai em angústia diante do Pai, para que ele se posicione na cruz para dizer, eu venci todos os meus inimigos. Deixa eu te falar, não tem figura de medo na cruz. Jesus diz, eu poderia chamar uma miríade de anjos aqui, eles viriam e acabariam com todo mundo, mas eu não preciso de fazer. O Filho do Homem se entregou voluntariamente. Na cruz, a Bíblia diz que ele envergonhou publicamente todos os seus inimigos. Sabe o que é a cruz? É o símbolo da vergonha pública de todo o inferno. Todo o inferno foi envergonhado. Mas você só está vendo um homem nu. Mas não era só um homem nu. Jesus não chora diante daquilo que o Pai não chora. E aí, Salmos, logo no capítulo 2 vai dizer, no verso 1, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Gente, eu já fui perseguido, mas normalmente quem me persegue é gente à toa. Você também. Davi está dizendo, olha, os príncipes se levantam contra o ungido do Senhor. Você não sabe o que é ser perseguido por um rei ou por um príncipe. Ele diz, eles se levantam contra o ungido do Senhor, dizendo, rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. E o verso 4 diz, qual que é a posição de Deus diante disso? Qual que é a postura de Deus diante disso? O Senhor ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Sabe qual que a gente está olhando para a doença? Sabe o que Deus está fazendo diante da doença? O Senhor está zombando da doença. Aí a gente está chorando diante da dívida. Sabe o que Deus está fazendo diante da dívida? Ele está rindo. A gente está olhando, Ele está dizendo, o Senhor ri, na sua ira seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho. Quantos são filhos aqui? Gente, você tem que apelar. O salmista está dizendo, ele está rindo, e ele me diz, eu sou seu filho. Meu irmão, para pegar minha filha tem que passar por mim. Para tocar nela tem que passar por mim. Nunca você vai entrar num lugar e eu vou jogar minha filha na frente. Vai lá, filha, está vindo um inimigo, vai na minha frente. Olha lá, filha, tem um problema, vai lá. Não. Davi está dizendo, o Senhor ri dos seus inimigos,
Mas ele continua dizendo, dentro desse mesmo contexto, e ele proclamei o decreto do Senhor. Ele está dizendo, eu proclamei, diante dos meus inimigos, eu proclamei um decreto. Sabe o que é um decreto? É algo que não volta atrás, é algo que não pode ser desfeito, é algo que não tem como mudar. Eu proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Ele diz diante dos seus inimigos, vocês não sabem com quem estão mexendo, meu pai é maior que você. Já viu briga de escola? Você fala, meu pai vai vir aqui, vai quebrar a cara de todo mundo. Meu pai vai aparecer aqui, vocês vão ver que é bom. E ele continua dizendo, hoje te gerei, pede-me. Gente, você entende a mudança? O cara no verso 2 está dizendo, os príncipes e reis se levantaram contra mim. Mas no verso 5, no verso 7 ele vai dizer, eu recebi um decreto do Senhor de que eu sou filho. E aí no verso 8 ele diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Você entende como muda as coisas? De um cara acuado, ele está dizendo, eu sou filho, tem um decreto de Deus sobre mim. O Senhor está rindo dos seus inimigos. Aí sabe qual que é a questão? Nunca chore diante daquilo que Deus está rindo. Chora para Deus, mas não diante das circunstâncias. Porque o Senhor está olhando para as circunstâncias, Ele está rindo. Ele está zombando dos seus inimigos. Gente, isso é uma loucura. Como é que você pega o diagnóstico médico e começa a rir? Sabe por quê? O salmista está dizendo, seus inimigos não são seus inimigos. Eles são os inimigos do seu pai. E a gente pode ir num lugar que os nossos inimigos não podem nos alcançar. A gente pode acessar um lugar que a doença não pode ir lá. A gente acessa um lugar onde a crise, o problema, onde a falta de fruto não acessa. A gente acessa um lugar onde a depressão não pode ir. E ele está dizendo, o Senhor está rindo dos seus inimigos. Ei, será que nessa noite você pode ter uma visão do seu pai? Pastor, eu estou aqui, como é que eu vou ser alegre com isso? Não, Deus está rindo disso.